Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre os blocos dos países emergentes, os BRICS, né? O Estado Contemporâneo, Brasil, a Nova Ordem Mundial, sobre as ambições brasileiras e a integração regional. Bora lá? Somado ao cenário político da globalização está o econômico, com o fortalecimento de instituições supranacionais que procuram equilibrar a relação desigual entre os países industrializados e desenvolvidos e os não desenvolvidos. Até há pouco tempo, o G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do planeta, se reunia regularmente para decidir o destino econômico de todo o mundo globalizado. No entanto, recentemente ocorreu algo inusitado. Capitaneadas por países com maiores potencialidades de crescimento econômico, as nações em desenvolvimento emergentes organizaram-se em um bloco comercial supranacional, o G20, no qual se destaca a participação do Brasil e da Índia. Essa instituição procura negociar em bloco as regras e os acordos comerciais celebrados pela Organização Mundial do Comércio, OMC. O objetivo é somar forças nas negociações diante da unilateralidade do G7, que conta com a participação da Rússia na condição de oitavo país convidado, configurando o G8. Né? Lula e Barack Obama posaram para foto junto à rainha da Inglaterra e outras lideranças antes da reunião do G20 realizada em Londres, na Inglaterra, em abril de 2009. O crescimento indiano e o brasileiro são acompanhados pelo desenvolvimento de outros dois gigantes territoriais, que é a China e a Rússia. Né? Essas características comuns, além da existência de grande população e de recursos naturais abundantes, chamaram a atenção da agência de risco Goldman Sachs. Né? Diante do crescimento industrial pelo qual essas nações passavam, foi cunhado o termo BRIC, uma referência à inicial de cada um dos países, né? Brasil, Rússia, Índia e China. É necessário tomar cuidado com a terminologia, já que ela leva a crer na existência de um grupo fechado de nações com características semelhantes. No entanto, as diferenças internas são bem maiores, já que esses países possuem históricos e culturas distintos, o que interfere em seus respectivos modelos de desenvolvimento. A possibilidade de que o BRICS venha a alterar a ordem mundial, exercendo papel de destaque, realocando ou simplesmente substituindo a hegemonia americana, é discussão para o futuro. Pelo menos a China deve fazer isso, né? O Brasil não mais, quando suas potencialidades vão realizar se sucumbir. E o BRICS depois recebeu também o ingresso da África do Sul. Né? Com base na análise de tabelas, pode-se considerar que, entre os países que fazem parte dos BRICS, o Brasil e a Rússia apresentavam indicadores que apontavam para um crescimento menor em comparação com a China e a Índia. Né? No caso brasileiro, além da carga tributária e do baixo nível de investimento, a elevada taxa de juros reais é o principal indicador responsável pelo crescimento reduzido, quando comparado aos de seus iguais. Né? Tem um PIB aí. A inflação no primeiro trimestre de 2004 e no quarto trimestre de 2006 também é um problema no Brasil. Né? A taxa de juros mais alta, a inflação também. Se bem que não é mais alta que a Rússia, né? A taxa de juros na Rússia também é maior. Mas o PIB, o Brasil tem um PIB maior que o da Índia. Não, isso aqui está errado. E o Brasil ocupa também uma posição fraquíssima no ambiente geral de negócios. Né? A 119ª colocação, contra a Rússia 79ª, a China 81ª e a Índia 16ª colocação, 16ª. Então, diante do turbilhão de acontecimentos que vem ocorrendo no cenário internacional, o Brasil procura redefinir sua posição e identidade nessa esfera. O fim da Guerra Fria ocorreu no mesmo período histórico em que a sociedade brasileira recobrou o controle sobre seus rumos políticos com o fim do regime autoritário militar instaurado em 1964. Havia, portanto, um desafio duplo: democratizar a sociedade brasileira e inseri-la na nova realidade internacional globalizada. Neste último caso, a inserção brasileira carece de um direcionamento único. A diplomacia do país muda seu foco político conforme mudam os governos democráticos, prejudicando a consolidação da identidade e da posição internacional brasileira.
A maior ambição do Brasil é ser reconhecido como um global player de estatura, assumindo compromissos internacionais como a intervenção militar no Haiti, controlando as forças de paz da ONU, que lhe deem cacife junto aos global players tradicionais. Dentro dessas ambições, é preciso fortalecer o setor exportador e diversificar sua base de produção, o que consolidaria a indústria, a qual, por sua vez, deve apoiar-se numa base de investimentos no setor de pesquisa e desenvolvimento, P&D, tecnologias, área que deve ser dominada por qualquer nação que tenha pretensões internacionais. O Estado brasileiro tem intensificado sua atuação no exterior ao oferecer ajuda financeira a países em dificuldades, ao explorar novas fontes de energia e assumir posição de destaque na exploração de petróleo em águas profundas, e ao incentivar a expansão de empresas nacionais em direção a outros mercados. Mas a grande limitação ainda reside no cenário interno, marcado pela concentração de renda e pela fraqueza das instituições político-administrativas, problemas que impedem a nação superar seu subdesenvolvimento histórico e alçar novos voos em escala mundial. O ideal de integração da América Latina remonta ao período da independência, momento crucial da formação da identidade regional. Simão Bolívar, o principal impulsionador da libertação latino-americana, propôs em 1826 a Conferência do Panamá. Na Conferência do Panamá, a união das ex-colônias espanholas em um grande país cuja dimensão e população rivalizariam com as nações europeias e com os Estados Unidos. O sonho do pan-americanismo nunca deixou de transparecer nas lideranças políticas latino-americanas sob várias formas e roupagens. Entre elas estão os blocos regionais como o Mercado Comum Centro-Americano, o Pacto Andino, hoje denominado Comunidade Andina de Nações, e o Mercado Comum do Sul, Mercosul, formados respectivamente em 1960, 1969 e 1991. O Mercosul dispõe de mais recursos que os demais e conta com a participação do Brasil e da Argentina, os países sul-americanos mais desenvolvidos. No caso brasileiro, a formação de um poderoso bloco econômico regional constitui uma estratégia importante que fortalece sua posição junto aos países vizinhos e resguarda as relações diplomáticas com os Estados Unidos da América, que desde o final do século XX vinham propondo a formação de um bloco econômico que unisse todo o continente americano, à exceção de Cuba, a área de livre comércio das Américas, a ALCA. Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol em Porto Príncipe, no Haiti, em agosto de 2004. O esporte como reforço da presença brasileira no cenário internacional. Eu sei um pouquinho aí da nossa história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.